Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, irmão? Só até aqui. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, na última pregação, eu citei, no final da pregação, Romanos capítulo 11, versículo, se eu não me engano, é o 33, que começa, que diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. E essa passagem faz referência a Isaías, porque Isaías já dizia isso aqui no versículo, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, a gente não consegue, irmãos, mensurar o que Deus tem preparado para nós. E a gente acaba ficando preso nessa vontade própria, na vontade carnal, no desejo. E a gente traça os objetivos da nossa vida, às vezes, baseado em desejos internos. Mas se a gente fizer dessa forma, e aí não acontece, a gente fica muito frustrado. Porque é chato você planejar uma coisa e ela não acontecer. Mas o cristão, o crente, ele tem que ter o hábito de colocar a vontade de Deus acima de tudo. E não se decepcionar se um plano nosso deu errado, porque um plano nosso é um caminho que nós traçamos, baseado em um pensamento que nós tivemos. Só que quando algo não acontece, é um caminho que Deus traçou, baseado em pensamentos que Deus teve. E o versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, nem tudo que você, eu, nós desejamos, nem tudo isso é o que Deus quer para nós. E a gente tem que ter mais disciplina, mais reverência, e nos submetermos mais à vontade de Deus na nossa vida. Porque, honestamente, irmãos, eu não quero ser dono da minha vida. Porque eu quero morar na glória. Eu quero ir para o céu. E quem criou o céu? Não foi eu, irmão. Não sou eu que mando lá. Então eu preciso me submeter, ter a reverência de me colocar na posição de servo e de aceitar tudo aquilo que o meu Senhor determinar na minha vida. Porque o que significa a gente nos colocar numa posição de servo? É aceitar ordens. É muita soberba o cristão. Eu não gosto, irmão, de chegar numa situação e usar o termo eu não aceito isso. Eu não gosto. Eu não uso. Dependendo da situação, tem pastores que usam, mas eu acho que é um termo que tem uma tendência a gerar uma soberba dentro da pessoa. Porque você, que pensamentos que você está tendo para você concluir que você está certo?
o que te faz concluir que Deus quer aquilo para você ou não quer aquilo para você? A gente não tem como saber os pensamentos de Deus. Mas a gente sabe que são maiores do que os nossos. E aí, se a gente se submete à vontade de Deus, se a gente se coloca na posição de servo e aceita humildemente quando algo acontece, aí, irmãos, a frustração ela some. Porque se um plano teu deu certo, glória a Deus. Se um plano não deu certo, glória a Deus. E a gente aprende dando certo ou não dando certo. E a gente fortalece cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor. Porque aí no versículo 9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, ou seja, a habitação de Deus é mais alta do que a nossa habitação, dessa mesma maneira, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se a gente se põe na posição de servo, se a gente nos sujeita a atender às ordens, servir ao Senhor, tudo o que acontece na nossa vida é determinação de Deus. Então não há decepção. Pelo contrário, aumenta a confiança. Porque a gente sabe que Deus está no controle. E uma maneira de buscar o Senhor é exercendo essa confiança, irmão. Porque Isaías, no versículo 6, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, vai ter uma época que as pessoas vão procurar a igreja e não vai ter igreja para ir. Vão procurar Deus e Deus não vai estar presente. O Espírito Santo vai se retirar da terra durante a grande tribulação. As pessoas não buscam a Deus quando elas podem, vai chegar o momento que elas não vão ter mais, vão querer buscar e não vão ter mais. Então nós, como cristãos, não só temos que buscar, mas também temos que ensinar os outros a buscar. E uma das buscas é a gente ter essa reverência de saber que os nossos pensamentos não chegam perto dos pensamentos de Deus. Que os caminhos que a gente traça para a nossa vida não se comparam ao que Deus tem traçado para a nossa vida. E por isso, a gente tem que condicionar os nossos pensamentos a serem limpos, pensamentos baseados na doutrina cristã. Como diz no versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmão, converta-se ao Senhor. Tem muito crente na igreja, irmão, que precisa se converter, tá? É verdade. Que falta posição de cristão, falta atitude de cristão, falta comportamento de cristão, falta valores de cristão, coisas que no céu não há. Discussão, fofoca, mentira, desonestidade, enfim, sensualidade. Irmãos, pecado não há no céu. E eu comentei na pregação anterior que a nossa vida, ela reflete o nosso conceito de Deus. A gente reflete o conceito que a gente tem de Deus na nossa vida. Então, se você está cometendo um pecadinho de leve, acha que não tem problema, eu acho que teu conceito de Deus está um pouco alterado. Porque pecado não tem pecadinho e pecadão. Ou é pecado ou não é. Ou não agrada a Deus, ou agrada a Deus. E se a gente serve a Deus, a gente tem que querer agradar a Deus cada vez mais. Então, o perverso o perverso deixa o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus é misericordioso, irmão, e nos perdoa. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus tem perdão infinito, que Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados.
mas basta a gente se dedicar cada vez mais, nos reverenciarmos a soberania de Deus, ter a humildade de colocar os pensamentos de Deus à frente dos nossos pensamentos, os caminhos que Deus traçar para nossas vidas à frente dos nossos caminhos, pelo simples fato de que a palavra de Deus é clara, de que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. E os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, que a igreja lembre de colocar a vontade do Senhor nas nossas vidas acima da nossa vontade própria. Amém? E Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.